Boa tarde, doutor Reinaldo. Como está o senhor? Tudo bem? Tudo bem, Gilson? Um prazer falar com você e com o Sindicato Metalúrgico. Obrigada. Trabalhadoras e trabalhadores, nós estamos aqui hoje com o doutor Reinaldo, ele que é professor da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, e é também vice-presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Então, realmente, ele é a pessoa hoje certa no lugar certo para responder alguns questionamentos que toda a população tem, né, e vem sofrendo com essa angústia desse momento assim de ápice da pandemia aqui em nosso país. Doutor, em primeiro momento, eu queria saber como que o senhor analisa, desde o início, o tratamento, do ponto de vista científico, que foi dado para a pandemia lá em março, quando a pandemia foi determinada pela OMS, sim, temos a pandemia do novo coronavírus, e quando ela chega no Brasil, é, como que o Brasil, do ponto de vista científico, né, trata a pandemia? Encaminhamentos são dados, se os encaminhamentos que foram dados foram os corretos desde o início. É com o senhor, doutor. Olha, Gilson, em primeiro lugar, deixa eu falar sobre a pandemia no mundo, não é? Ok. Porque ela, na verdade, colocou o mundo de cabeça para baixo. Tá. Enfim, algo absolutamente inusitado, não é? Que eu creio que não acontecia nessa intensidade desde a gripe espanhola, em 1918. Bem, quando ela chegou no Brasil, não é? Enfim, ela chegou como em todo mundo. Foi uma pandemia que começou, digamos, com o andar de cima da sociedade, não é? Na Europa, na verdade veio da China, não é? Mas ela só, digamos, adquiriu a sua globalidade quando chegou na Europa e nos Estados Unidos, não é? Como sempre, o hemisfério norte, digamos, tem digamos, a prerrogativa de pautar as coisas do mundo. Sim. Bom, ela se caracteriza, não é? E se caracterizou no mundo inteiro por duas coisas diferentes. Primeiro, não é, a surpresa. Não é? Nada indicava que se pudesse ter um fenômeno dessa intensidade e dessa magnitude, não é? E segundo, pela complexidade. Claramente, na medida em que a pandemia foi se espalhando pelo mundo, né, os médicos, o pessoal da saúde, né, a indústria, a Organização Mundial da Saúde, foi sendo surpreendida por várias dimensões que originalmente não se conhecia e que não eram, digamos, não eram significativamente presentes em outros episódios de epidemias ou mesmo de pandemias, não é? Muito complexa e muito surpreendente. Eu diria que essas duas foram as características mais importantes da pandemia. Quando ela chegou no Brasil, não é? Ela, enfim, como eu já disse, chegou pelo andar de cima, não é? Chegou em São Paulo, chegou no Ceará, chegou no Rio de Janeiro, que são 3 pontos de entrada de turismo internacional, são 3 das mais importantes no Brasil. E a atitude, não é, que o governo brasileiro, o governo federal brasileiro teve, foi desde o início uma atitude equivocada, não é? Equivocada por negar, equivocada por ignorar, não é? Equivocada por orientar de maneira errônea a população, tanto sobre as condutas quanto sobre a gravidade do fenômeno que estava a acontecer, não é? E essa atitude, ela foi muito de cima para baixo, não é? Ela nasceu do gabinete do presidente da República.
que foi tão evidente isso, essa atitude, que ele chegou até a desautorizar, né, 2 ministros da Saúde que foram retirados do cargo por não concordar com as posições dele, né? Eu recordo que aí já pelo mês de maio ou junho, o presidente da República ele simplesmente negou a importância do afastamento físico, que se denominou aqui no Brasil como afastamento social, não é? Mas é um afastamento físico, não é? E disse que não se poderia contrapor a doença à economia, que a economia tinha que funcionar. E se houvesse o afastamento físico, a economia não funciona, não é? Então, esse tipo de coisa, desde o início se colocou, esse negacionismo, não é? Ele, naturalmente, seguiu os passos de alguns outros líderes de outros países, não é? Como, por exemplo, o líder inglês, que é o senhor Boris Johnson, que adotou inicialmente um ponto de vista muito parecido com o dele, né? Ocorre que o Boris Johnson teve a Covid, pegou a Covid e foi um caso grave. E isso fez com que ele caísse em si, ele mudou radicalmente a sua postura. Mesmo o outro grande, digamos, orientador do presidente Bolsonaro, que é o presidente que está saindo nos Estados Unidos, Donald Trump, né? Ele também se negou, né? Teve a mesma atitude, né? E ele, mesmo ele, que pegou uma Covid leve, né? Como o presidente, aliás, pegou, né? Ele também mudou um pouco a sua atitude e ele fez uma campanha intensa, a partir de certo momento, pelo desenvolvimento de vacinas nos Estados Unidos. Sim. Né? Os números que se tem é que o governo norte-americano desembolsou alguma coisa como 10 bilhões de dólares nas empresas farmacêuticas norte-americanas para o desenvolvimento de uma vacina. Ora, no Brasil nada disso ocorreu. Ele desautorizava, não é, as ações federais ao nível do Ministério da Saúde, ele se desresponsabilizava, dizendo que quem tinha que cuidar desse assunto eram os estados e os municípios, não é? E, com isso, o Brasil teve um comportamento, na pandemia, não é? Um comportamento com relação aos casos e aos óbitos lamentável frente às suas potencialidades e frente a outros países que têm até menos potencialidades do que o Brasil, chegando ao ponto de, atualmente, termos 182 mil óbitos, não é? Que é uma coisa lastimável, não é? Então, o nosso presidente, ele, na minha opinião, ele tem sido, não é, o responsável por todos os insucessos, não é, que nós tivemos no enfrentamento dessa pandemia. Por outro lado, tudo o que se conseguiu de positivo, não é, não pode ser creditado à ação dele. Sim. Mas foi creditado aos governadores, aos prefeitos, não é? A um conjunto de políticos também que não são do governo. Sim. E assim por diante. Doutor Reinaldo, qual teria sido a melhor forma, a forma mais adequada da condução da crise sanitária? Mas, certamente, se a gente considera que o isolamento físico, não é, e o uso de máscaras, que foi outra coisa que foi negada pelo Sim. presidente, que se orgulhava de aparecer em público sem máscara, etc. Não é? Evidentemente, se isso tivesse sido feito de maneira mais adequada, não é, nós teríamos tido muito menos casos e, principalmente, muito menos óbitos. O uso de máscara, por exemplo, está comprovado que ele tem condições de evitar a infecção,
mas certamente também tem, mesmo que você seja infectado, se você usa máscara, você tende a ter um quadro clínico muito mais suave, não é, do que se você não usa máscara. Então, o que eu posso dizer é que certamente, não é, isso não, o que tivemos no Brasil não cumpriu as melhores práticas de enfrentamento. Países, por exemplo, que tiveram uma adesão maior a essas medidas, a começar pela própria China, não é? Outros países do Oriente e mesmo países da Europa Ocidental, que tiveram explosão de casos no início, puderam controlar, não é? Ao menos durante aquilo que se chamou a primeira onda. Agora já temos uma outra situação que está começando a se colocar. Então, essa comparação entre países demonstra que aqueles que tiveram uma atitude mais proativa nas medidas preconizadas, existentes, disponíveis para o enfrentamento da pandemia, tiveram um resultado muito melhor. Doutor Reinaldo, a gente sabe que a economia global foi impactada. Até que ponto ela atrapalha, né, falando aqui no Brasil, de que forma ela faz com que as medidas sanitárias não sejam tomadas da forma como deveriam para, digamos, mitigar, né, os efeitos em relação à economia? Veja bem, primeiro, vamos situar essa situação da economia brasileira mais adequadamente. A economia vai mal não é pela pandemia. Sim. Não é? A economia já ia mal desde 2015. Certo. Não é? E foi piorando durante os 2 anos do governo Temer. Não é? A economia continuou piorando. Não é? Evidentemente que, sobre essa situação já de fragilidade econômica, a pandemia causou um estrago ainda muito maior. Isso, digamos, é a linha de base da análise que eu faço. Uma outra questão é que há uma diferença entre aquilo que se chama no mundo todo de lockdown, que é um fechamento completo, não é? E medidas, digamos, calibradas de afastamento social. Quer dizer, eu acredito que medidas de lockdown elas não seriam adequadas no Brasil, não só pela questão, digamos, pelo impacto econômico muito maior do que já está sendo feito, né? Mas também porque nós temos segmentos de população no Brasil que não têm condições de fazer lockdown. São pessoas que sobrevivem no dia após dia, ou que saem de manhã para ter os recursos para poderem chegar à noite e botar comida na mesa de sua família. Então, essa preocupação existe, não é? E, portanto, isso tem que ser calibrado, teve que ser calibrado, não é? E continuará a ter que ser calibrado. Quer dizer, não existe essa questão de lockdown no Brasil, no meu ponto de vista, né? Por esses 2 motivos, pelo impacto econômico e pelo impacto também nas pessoas que não podem fazer. Quer dizer, um trabalhador industrial com a carteira assinada, hoje cada vez mais minoritários no quadro da força de trabalho brasileira, não é? Ele terá problemas se ele não for, se ficar doente, não tem dúvida, não é? Mas ele tem muito mais condições, não é, de negociação, do seu sindicato por trás, não é? Para, digamos, contornar essa dificuldade. Agora, a imensa maioria, não é, daqueles que receberam auxílio emergencial, que, aliás, vai deixar de existir se a opinião do presidente da República vigorar, não é, a partir do ano que vem, não é, esses não têm condições de... Esses não têm um sindicato, não é? Esses não têm digamos, uma carteira assinada. Esses não têm, às vezes, nenhum local físico para exercer o seu trabalho. Não é? Então, eu creio que a ideia do afastamento físico ela tem que ser calibrada, e foi. Só que foi muito menos calibrada, ou mais mal calibrada, em função desse negacionismo que veio de cima para baixo.
não é? Se tivesse havido mais orientação, mais cooperação entre os três entes, não é, federal, estadual e municipal, não é, se poderia ter feito isso de uma maneira muito mais adequada. Não é? Eu acredito que nós perdemos a batalha do isolamento físico. Não é? Neste momento, nós estamos numa batalha do uso de máscaras, né, que está comprovado que é uma medida importante, que é uma medida eficaz, não é, para o enfrentamento da Covid. Não é? E essa batalha nós ainda não ganhamos. Não. Quer dizer, hoje em dia, ao menos pelo que se vê na mídia, na televisão, você tem, digamos, uma falsa impressão, principalmente por parte de camadas mais jovens da população, não é? Que desistiram, por algum motivo, de usar a máscara. Não é? Em parte porque a sociabilidade, não é? A necessidade de estar com outras pessoas entre os jovens, ela é muito mais intensa do que entre pessoas de mais idade. Ok, não é? Mas isso está fazendo com que a idade média das pessoas que estão ficando doentes, inclusive que estão morrendo, está caindo. Exato. Porque é entre os jovens, não é, que o não uso da máscara está se disseminando muito além do que deveria estar acontecendo. Doutor, vamos agora para a grande questão, para o que está agoniando e angustiando toda a população brasileira. Nós estamos em dezembro, estamos no ápice da pandemia. Alguns especialistas dizem que a segunda onda vem lá por 15 de janeiro, depois das festas de fim de ano. Enfim, a vacina, doutor. Como o senhor tem visto a politização das vacinas num momento tão vulnerável, ao invés de podermos aproveitar o fato de termos já uma vacina, que é o caso da Coronavac, em situação de ser aprovado pela Anvisa, já que a vacina contratada pelo governo, a vacina de Oxford, lá da AstraZeneca, teve algum problema e vai precisar de mais alguns dias, enfim. Não era o momento, então, do governo ajudar a comprar a Coronavac e começar a fazer um plano efetivo de vacinação? Como o senhor está analisando esse momento delicadíssimo de vulnerabilidade, de aumento de mortes, e a população assistindo essa degradação política, né? Ao invés de ser técnica, a disputa ela é política em cima da vacina, que a gente sabe que não é, que vai nos levar ao paraíso no primeiro momento, mas é um caminho para a luz, né, doutor? Como o senhor diz, por favor? O que acontece com relação à vacina? Primeiro, dizer que essa pandemia, ela, ao lado da tragédia global, ela provocou algumas coisas realmente muito originais e muito importantes. Uma delas foi a mobilização da comunidade científica e produtiva, industrial, no campo da saúde, no mundo todo, em busca de uma solução, como se diz, uma solução farmacológica, né? Porque isolamento social, uso de máscaras, essas são medidas não farmacológicas, né? Como em outras situações, não houve sucesso em um medicamento, não é? Não há um medicamento que tenha sido bem sucedido na cura da Covid. Né? Mas houve uma mobilização muito importante e extraordinariamente bem sucedida quando, em menos de um ano, você tem aí 13 vacinas sendo na boca, né? Na boca para serem lançadas para o público. Isso nunca aconteceu na história. Né? Nunca aconteceu na história. Bem, então isso é no mundo. Como é que a coisa ficou no Brasil? Como é que é a situação de vacinas no Brasil, de maneira geral? O Brasil ele tem uma situação, ou ao menos tinha, não sei se eu posso dizer que tem ainda, mas tinha uma situação muito, digamos, muito original em termos de um país em desenvolvimento. Qual é essa situação? Não é?
eu situo como se fosse um quadrado, com 4 vértices, né? Um desses vértices existe há 47 anos, que é o Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. Esse programa já conduziu dezenas de campanhas nacionais de vacinação. Esse programa foi o responsável, não é, pela praticamente eliminação do sarampo, que infelizmente agora está voltando, não é, pela eliminação da poliomielite, não é, pelo controle da difteria, do tétano, principalmente o tétano neonatal, da coqueluche e outras doenças da infância. Não é? Então, ele é um programa que tem uma enorme experiência na condução de campanhas nacionais. Esse é um vértice. Não é? O outro vértice é a Fundação Oswaldo Cruz, com a sua unidade de produção de vacinas, de imunobiológicos, que se chama Biomanguinhos. O terceiro vértice é o Instituto Butantan. Tanto a Fiocruz quanto o Butantan são instituições reconhecidas internacionalmente, ambas com mais de 100 anos de idade. Portanto, ambas que não podem responder a governos de ocasião. São instituições, digamos, do Estado brasileiro, num sentido amplo. Né? E o quarto vértice é uma agência reguladora, que é muito mais recente, ela foi criada em 2000, que é a Anvisa, que hoje é uma agência reguladora sanitária, não é, de projeção internacional. Bom, esses 4, digamos, vértices, né, eles, até recentemente, até uns 4 meses atrás, eles estavam, digamos, harmonicamente se preparando para uma campanha nacional de vacinação no país. Quer dizer, Butantan e Biomanguinhos Fiocruz fizeram acordos com dois fabricantes de vacinas que, naquele momento, se colocavam como das mais promissoras. Né? Isso tem um pouco de loteria, mas a decisão foi racional, foi correta. Não é? Que a Biomanguinhos com a vacina AstraZeneca Oxford e o Butantan com a vacina Coronavac, do laboratório chinês Sinovac. Bem, e a Anvisa é protegida. O que a Anvisa faz? A Anvisa, quando chega uma vacina que quer ser lançada no mercado brasileiro, ela tem que fazer um registro com base em uma série de dados que eu não vou entrar aqui. Tá certo? Bom, o que aconteceu, né, foi que, mais uma vez, né, a racionalidade técnica que devia conduzir o enfrentamento foi abandonada. Por responsabilidade de quem? Do mesmo presidente da República, que resolveu transformar, não é, algo que deveria ser conduzido no plano técnico para uma questão política de oposição ao governador do estado de São Paulo, que ele acha que vai ser seu oponente em 2022, que a gente não sabe nada do que vai acontecer em 2022. Essa que é a verdade. Não é? Por outro lado, o governador do estado de São Paulo, pressionado, infelizmente, do meu ponto de vista, respondeu também numa clave que ensejou ele gostar da politização. Né? De modo que isso... Bom, e o governo federal, além do mais, está fragilizando a própria Anvisa. Sim. Está fragilizando o Ministério da Saúde. Portanto, esse quadrilátero, né, esses 4 vértices que eu mencionei, eles estão todos balançados nesse momento. O que a gente tem? A gente tem uma vacina, essa da Fiocruz, que teve um problema no seu desenvolvimento, não é? E que provavelmente vai ter que estender um pouco o seu teste clínico em fase 3, como se chama tecnicamente, essa última etapa antes de pedir o registro para o lançamento no mercado. A vacina Coronavac ela está praticamente pronta, com o Instituto Butantan já recebendo doses, já embalando, já fazendo as coisas que tem que fazer. Né? No entanto, o Ministério da Saúde ele fica com negaças, ele fica com politizações de vai, de vem, etc. Né? Eu preferia acreditar que isso não fosse judicializado. Isso não é para ser judicializado.
isso é uma circunstância que tem que se resolver no plano técnico, no plano exatamente do Programa Nacional de Imunizações, do Butantan, em Biomanguinhos, Fiocruz, e na Anvisa. Né? No entanto, a gente que estava bem, ou estava razoavelmente coberto, não é? Há meses atrás, estamos numa posição de fragilidade, entrando numa posição de fragilidade. Você pergunta quando vai começar a vacinação? Não é? Não sei. Não é? Eu acredito que, se houver o bom senso do governo federal, primeiro, eu não acredito em campanhas estaduais, que cada estado faça uma campanha. Isso, para mim, é uma tolice. Sim, não é? Claro. Não vai se conseguir vacinar digamos, deixando isso ao sabor do mercado. Bom, então o Paraná, que é um estado rico, ele vai comprar vacina de São Paulo. Sim, mas o Piauí, que é um estado pobre, não vai comprar porque ele não tem como comprar. Então, isso não existe, não é um mercado de vacinas que vai ter que resolver isso. Tem que haver uma campanha nacional, coordenada pelo Programa Nacional de Imunizações, e eu espero que isso é o que vai acontecer. Né? Agora, quando vai ser? Quando, minimamente, o governo federal disser nós vamos comprar, estamos comprando já a vacina da Coronavac, assim que ela for registrada na Anvisa, e não há motivos para que ela não seja registrada, por tudo que se conhece hoje a respeito dela, né? E quando, mais tarde, um pouco, a vacina Oxford-AstraZeneca for também registrada e for comprada pelo Ministério da Saúde. Isso tudo, se você contar 45 milhões imediatos da Coronavac, do Butantan, mais 100 milhões de doses da Oxford-AstraZeneca, que já estão contratados, mais 45 milhões de doses que o governo brasileiro se colocou numa iniciativa da Organização Mundial da Saúde chamada COVAX, que era um fundo financeiro para ajudar os países muito pobres do mundo. Né? Você vai ter 200 milhões de doses, o que já vai dar para vacinar 100 milhões de pessoas. Nós não podemos nos iludir. Se começasse a campanha de vacinação amanhã, nós íamos passar praticamente todo o ano de 2021, ou ao menos a maior parte do ano, vacinando pessoas. Não é uma operação simples como vacinar os trabalhadores de uma fábrica. São 100 milhões de pessoas, 80 milhões de pessoas, não é? Segundo sempre um esquema de prioridades, que isso também está acontecendo no mundo todo. As prioridades têm que ser estabelecidas em termos do maior risco de adoecer, de ter doença grave e de morrer pela doença. Então, vai se começar pelo pessoal da saúde que está na linha de frente, pelos mais velhos, pelas pessoas com outras doenças que interagem com a Covid e tornam a Covid mais grave, e assim por diante. Doutor, dessa sua fala aqui me surgiram várias dúvidas. Primeiro aqui, o senhor falou 200 milhões de doses, dá para imunizar 100 milhões de pessoas. O que eu havia entendido até esse momento, então, por favor, nos ajude, que só da Pfizer seria em 2 doses. Todas são em 2 doses, então, é isso? Todas as vacinas, até agora, dessas 13 que são em final de fase 3, de teste clínico, são em 2 doses. Ok, bacana. Não se conseguiu ainda. Outra questão. O senhor contextualizou muito bem aqui a questão de como está a Coronavac, ou seja, ela está na porta de saída. Até quero fazer depois um comentário sobre isso. Em relação à da AstraZeneca e da Oxford, que é o primeiro contato que o Brasil fez para comprar algum tipo de vacina, o senhor sabe em que nível que ela está? Está próximo de sair? Não, veja só, as notícias que tenho é que e tenho notícias da própria Fiocruz, notícias públicas, não tenho nenhuma informação de dentro. Sim. Né? É que ela, até o final de fevereiro, estará pronta para registro. Agora, para registro na Anvisa. Sem o registro da Anvisa, não pode haver comercialização de qualquer produto da saúde no Brasil. E isso foi um avanço do país, tá certo? Bom, eu entendo. Então, até o final de fevereiro. Agora, que ela teve um problema, teve. Não é?
Então, isso fez com que, ou está fazendo com que ela tenha que estender este período de teste em fase 3. Então, eu tenho uma questão agora. Então, assim, na Folha de São Paulo de ontem, a gente observa que existe um plano, que o senhor vai nos dizer se é possível ou não, do governo de São Paulo, do governo Dória, de fazer um reconhecimento lá na China, que, segundo a notícia, o senhor vai nos dizer se é fato ou não, a Anvisa, a FDA dos Estados Unidos e outras agências internacionais, elas têm validade internacional e que me parece que o Brasil assinou um termo, algo no início do ano, dizendo que vacinas que fossem aprovadas ou pela FDA ou pela China, inclusive pela China, teria validade. Então, digamos que tudo isso que está correto, que ele pode, já que está tudo pronto, ir lá e até a semana que vem estar com uma autorização do governo chinês. Ele, daí, nesse caso, teria que ir ao STF para fazer com que a Anvisa... Eu sei que a Anvisa é maravilhosa, eu sei disso, só que ela está sob tutela desse governo, então ela não consegue ser independente nesse momento. Então, se ele consegue isso, porque ele não consegue aplicar em São Paulo, embora o senhor acabou de falar que não é uma boa ideia, só chegando com uma autorização de uma agência da China. É complicado, né? Tente nos ajudar aí, doutor. Não, veja só, eu acho que o plano do Dória, do governador Dória, né, um plano de uma campanha paulista, né, isso foi uma forma que ele encontrou de contornar essa dificuldade imposta, que não foi produzida por ele, que foi imposta a ele pelo presidente da República. Ok? Ontem, o jornal Valor Econômico publicou uma entrevista do presidente do Butantan, que é o Dr. Dimas Covas, não é? Onde ele claramente mostra, propõe, reconhece que uma campanha nacional de imunização ela não pode ser uma campanha fragmentada pelos estados. Não é? Portanto, o diretor, a maior autoridade do Butantan, falou é uma campanha nacional. Agora, para haver uma campanha nacional, né, tem que haver, o Ministério da Saúde tem que comprar as vacinas do Butantan. Eu acredito que vai comprar, mas fica uma queda de braço, porque tem um dia que diz que compra, tem outro dia que diz que não compra, tem outro dia que fica calado, então fica essa situação muito, muito difícil. Né? Eu acredito, já disse, repito, eu acho muito ruim, não é, que o Ministério, que o Supremo Tribunal Federal tenha que organizar a campanha. O Ministério da Saúde ainda não tem plano, essa que é a verdade. Não. O plano que ele disse que tem é um plano meia-boca, como se diz aqui no Rio de Janeiro. Tá certo? É um plano que não é plano. Né? E ele vai ter que organizar um plano. O próprio Ministério foi extremamente desonesto, não é? Ao colocar o nome de um conjunto grande de especialistas que estavam dando, digamos, conselhos, não é, ao Ministério, mas que não tem nenhuma responsabilidade na forma final desse plano. Ele botou lá o nome das pessoas que estão protestando, com toda razão. A Abrasco, inclusive, fez uma nota dirigida ao ministro Lewandowski, que é que vai cuidar desse caso, mostrando isso. Então, o que eu acredito é que essa campanha vai sair. Agora, tudo depende dessa mão equivocada do presidente da República, não é? Você falou na vacina da Pfizer. Não é? A Pfizer, eu não sei se é a maior, mas é uma das 2 ou 3 maiores empresas farmacêuticas do mundo, que também fabrica vacinas agora. Não é? A capacidade de lobby da Pfizer ela é descomunal. Não é? E hoje, no jornal Folha de São Paulo, tem uma foto enorme de primeira página de um tubinho, né, de um vidrinho da vacina da Pfizer. A vacina da Pfizer, que é uma vacina espetacular, ao que tudo indica, além do mais, com uma tecnologia original, que é essa de RNA mensageiro, né? Ela tem um problema. Ela é boa. Se você for vacinar
num grande centro, não é? Ela vai funcionar bem, mas ela precisa de um super freezer, não é? 70 Ela precisa ser graus. mantida a menos 70 graus. Então, num país como o Brasil, ela vai ter limitações enormes, enormes, não é? Além disso, quer dizer, a Pfizer não tem vacina. A Pfizer todo dia diz que quer vender vacina e o governo não quer comprar. Isso é uma meia-verdade. Ela diz que quer vender. O governo até diz que pode comprar, mas ela não tem vacina. Os Estados Unidos, o presidente Trump já disse, enquanto toda a população norte-americana não for vacinada, né, ele não vai vender vacina para qualquer um. Vende para o Canadá, que fica ali do lado, que fala inglês. Vende para a Grã-Bretanha, que também fala inglês. Vende para os aliados preferenciais, mas não vai ter vacina da Pfizer para o Brasil. Pode ter digamos, um efeito propaganda, algumas centenas de milhares de doses, o que não significa absolutamente nada. Nada. O que é importante, tá certo? É haver uma coordenação nacional, é que o Programa Nacional de Imunizações funcione, é que o Ministério da Saúde deixe claro, não é, que ele vai adquirir a vacina Coronavac e que ele vai adquirir a vacina Oxford da AstraZeneca quando esta ficar disponível, após o registro de ambas na Anvisa, não é? E apresentar um plano de vacinação, um plano parecido esse com que o governador de São Paulo botou, que tenha começo, meio e fim. Né? Ele não precisa dar uma data, porque aí ele ainda não tem. Né? O governador Dória tinha uma data, porque a Coronavac já estava mais bem encaminhada. Uhum. Né? Ele não precisa dar data, mas ele precisa dizer o prazo, precisa dizer quais são as prioridades, precisa dizer quantas salas de vacinação vão existir, vai precisar de umas 40 mil salas de vacinação no país inteiro. Né? Precisa de uma enorme campanha publicitária da vacinação. Não funciona. Hoje eu estava lendo no jornal que o Zé Gotinha, você que é jovem lembra do Zé Gotinha, claro. não é? Que é da vacina da polio. Aquilo foi uma campanha essencial, é essencial a Xuxa fazer propaganda da campanha. Na nossa vida, né? Pois é, faz parte para eliminar a poliomielite do Brasil. Agora, se não houver, se disser que não, se continuar com esse negacionismo, se não mostrar para as pessoas, para a população, a importância de tomar uma vacina, não é? Isso vai ficar meio obscuro. Não é? Os negacionistas, que também já estão se espalhando um pouco pela população, não é? vão ter papel de protagonismo. Então, eu acho que resolve isso, o Ministério da Saúde ter um plano, mesmo que seja um plano que apareça sem data de início, tá certo? Mas que tenha todos os outros componentes de um plano. Isso é o que resolve. E, finalmente, quero te dizer, Gilson, que a vacina ela não é uma bala de prata. Tá. Não é, tá certo? As vacinas são essenciais. As vacinas vão proteger. Agora, existe um conjunto enorme de detalhes. Por quanto tempo elas vão proteger? Que tipo de doença, dentro das várias formas clínicas da Covid, elas vão proteger? Vão proteger do sujeito se infeccionar, vão proteger do sujeito ter uma forma leve, vão proteger de casos graves, vão proteger de óbitos. Isso tudo são, digamos, perguntas que só poderão ser respondidas ao longo da campanha, na medida em que um segmento grande da população for efetivamente vacinado. Entendeu? Então, usar máscara, o isolamento social, né? Tudo isso, né, vai ter que continuar a ser feito com tranquilidade, com ponderação, né, com equilíbrio, mas vai ter que continuar a ser feito. Doutor Reinaldo, foi assim um prazer recebê-lo aqui. Informações extremamente importantes e colocadas de uma forma bastante clara e objetiva. Eu já quero deixar aqui para o senhor um convite engatado para final de janeiro, início de fevereiro, porque a gente vai estar no meio do Redemoinho,
e precisamos de orientações, assim como a sua, orientações científicas bem embasadas, coerentes. Eu desejo ao senhor e sua família um final de ano, vamos falar assim, de paz, né? Porque ninguém vai conseguir ficar aqui pulando no país. Bom, ninguém consciente vai conseguir ficar, tem que colocar assim, né? Vai ter no final de ano como nos outros anos. Mas é um ano da gente refletir, da gente pensar, ficar com poucas pessoas em casa ali, porque não pode ter aglomeração. E eu desejo assim que o senhor tenha um final de ano de paz, de saúde, de tranquilidade. E já deixo desde já o convite para que nós voltemos a conversar em fevereiro do ano que vem. Agradeço muito a sua participação. Tudo bem, Gilce. Quem agradece sou eu. Gostaria, em seu nome, de mandar uma mensagem para todos os trabalhadores metalúrgicos do Paraná, que são um dos grandes esteios da nossa indústria, que anda tão combalida e que eu espero que tenha dias melhores daqui para frente. Um grande abraço a você e um grande abraço a todos. Feliz Natal e boas entradas. Amém, doutor. Muito obrigada, muito obrigada.